Pessoal, qual que é a diferença entre o pull down e o pullover? Qual que é a diferença? Pull down versus pullover. Qual que é para peito, qual que é para costas? Fica aqui nessa aula até o final que você nunca mais vai ter dúvida. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o professor João Franklin, sou profissional de educação física, especialista em biomecânica e ciências da reabilitação e sou o fundador da Elite Formações. Se você ainda não me segue no Instagram, editora, deixa aí @João Franklin e também siga o Instagram da minha instituição, @Elite Formações. E eu aconselho que você fique por dentro de todos os nossos projetos, sendo o principal deles a nossa pós-graduação em biomecânica e periodização de treinamento, que é a única pós-graduação do Brasil transmitida direto de um centro de treinamento completo e privado com qualidade de transmissão em 4K, sem TCC, certificada pelo MEC com a mensalidade mais barata dentre qualquer outra instituição e com o melhor conteúdo. Mais informações da pós você encontra aqui no link abaixo. Chega de papo, solta a vinheta aí, bora pro conteúdo. Meus pequenos gafanhotos, antes de mais nada, preciso deixar claro para vocês, nós temos alguns trabalhos, sendo 2 trabalhos que, ele analisou o pullover e a atividade eletromiográfica, tanto do peitoral maior quanto do latíssimo do dorso, o grande dorsal. Dentro de que amplitude de movimento? Basicamente, câmera, acompanha comigo, dentro dessa amplitude aqui. Trabalho do professor Paulo Marchetti, que é inclusive brasileiro. Então ele verificou o pullover dentro da amplitude de 180 graus de flexão do ombro a 90 graus de flexão do ombro. Então essa foi a amplitude de movimento do pullover segurando uma barra reta com resistência, ok? Então de 180 graus de flexão a 90 graus de flexão. Essa foi a amplitude de movimento utilizada no trabalho que comparou a atividade eletromiográfica tanto do grande dorsal quanto do peitoral maior. Nesse trabalho do professor Paulo Marchetti, ficou evidenciado que a atividade eletromiográfica do peitoral maior ela é muito superior ao do grande dorsal, no pullover. E o que explica isso? Gafanhoto, basicamente, o peitoral maior, feixes esternocostais médio-inferiores principalmente, se tornam potentes extensores do ombro quando o ombro se encontra no extremo de flexão. Então, basicamente, nessa posição do ombro, os feixes esternocostais do músculo peitoral maior, eles têm um grande braço de momento extensor do ombro, ou seja, para tracionar o ombro da flexão de volta a uma extensão em uma menor flexão de ombro. Já nessa mesma posição, o músculo grande dorsal, ela apresenta um braço de momento extensor do ombro muito pequeno. E é por isso que nesse trabalho do pullover e também em um outro trabalho que comparou pullover com pull down, o peitoral maior, feixes esternocostais, apresenta maior atividade eletromiográfica em comparação ao latíssimo do dorso para o mesmo movimento. Agora me fala, não é errado a graduação nunca ter te ensinado esses detalhes? Foi justamente por esse motivo, para que você tenha acesso à verdadeira biomecânica prática que eu criei a pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento, onde você vai ter toda a capacitação técnica e prática e comercial para gerar resultados estéticos únicos nos seus alunos e alunas e faturar seus pelo menos R$15 mil por mês ainda esse ano de 2024. E nem tem desculpa. Ao mesmo tempo que você acompanha o vídeo no YouTube como esse, você consegue acompanhar as nossas aulas da pós, que são diretas ao ponto, práticas, tanto no ao vivo quanto no replay que a gente libera para todos os alunos da plataforma com qualidade de cinema. Então, se você quer fazer a sua matrícula e receber uma condição especial, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo e vamos para cima. E o outro trabalho, ele comparou o pullover nessa mesma angulação do trabalho do professor Paulo Marchetti, ou seja, deitado, um ombro de 180 a 90 graus, e vamos lá, Marcoleta. E o pull down, partindo com o ombro em máxima flexão, fazendo o quê? A extensão total do ombro. E nesse trabalho, pode parar, eles verificaram não só peitoral maior, como latíssimo do dorso, como bíceps, tríceps, músculos do abdômen, enfim. Mas o que importa pra gente aqui, nessa aula, é grande dorsal e peitoral. Veja, você pode pensar o seguinte, o movimento que a gente vê no pullover e no pull down é o quê? Uma extensão de ombro, com o ombro partindo de uma flexão. Correto? Correto.
Mas e por que então temos diferença entre a ativação do peitoral e entre a ativação do grande dorsal, entre esses exercícios que apresentam o mesmo movimento? Que basicamente, vai lá, aqui no pull down, a gente geralmente não executa o movimento com o ombro partindo de máxima flexão. Porque se a gente partir com o ombro de máxima flexão, ok? Ou seja, o sujeito inclinar mais e o ombro partir de máxima flexão, nessa posição a gente vai ter um torque, puxa para aqui, segura aqui em cima, um torque significativo para a articulação do ombro que favorece o peitoral. Então não tem muito sentido fazer o pull down partindo com o ombro de máxima flexão. O que é que seria interessante? Levanta o tronco, sair com o ombro, vai mais para frente um pouco, em torno de uns 120 graus de flexão, e aí sim, dessa posição vai, Marcos, fazer a extensão de ombro. Nessa posição de 120 graus de flexão, basicamente, o peitoral maior, feixes esternocostais, ele já não vai ter mais tanta participação, e sim o grande dorsal, que apresenta braço de aumento para fazer a extensão da articulação do ombro, nessa angulação de até 120 graus para baixo, evidenciado em trabalhos que avaliaram a arquitetura muscular. Puxa o arco daí para baixo. Então o pull down sendo executado de 120 graus, sobe mais, sobe, vai, agora para baixo, pode ficar com o tronco mais inclinado, subiu, aí, puxou. Então nessa amplitude de movimento, a gente tem uma curva de torque que favorece a atuação extensora do músculo grande dorsal. Já pode parar, já deita aqui, Marcos, para fazer o pullover. Já quando a gente vem para a execução do pullover, a gente encontra uma curva de torque diferente. Que curva de torque seria essa? Fica parado aqui. Na posição inicial, nós temos o maior braço de momento para o ombro. Um momento esse flexor do ombro, que tem que ser o quê? Vencido pelo momento vai extensor do peitoral maior, feixes esternocostais. Ou seja, nós temos aqui um pico de torque, com o músculo peitoral maior, principalmente os feixes esternocostais, em estado de alongamento para produzir torque extensor. Então, à medida que ele vai fazendo a fase concêntrica da extensão do ombro, a resistência se aproxima do ombro, sendo aqui no final o ponto basicamente onde se cessa o torque. Aqui em cima o peitoral dele já fica tranquilo, de boa, ele consegue ficar segurando quantas horas aí esse peso aí em cima? Eternamente, onde a gente tem o menor torque. Nesse range aqui de movimento, de amplitude, de 180 para cá, a gente tem fisiologicamente uma capacidade funcional do peitoral maior de atuar na extensão e do grande dorsal não. Então a gente tem um pico de torque na posição em que o músculo, olha como está difícil ele segurar, está fazendo careta aqui. Nós temos aqui um pico de torque na posição que é favorável ao peitoral maior atuar. Por isso que o pullover é um exercício que favorece o músculo peitoral maior. E se você perceber no pull down, segura que fica aí, Marcoleta. No pull down, eu vou ficar na mesma posição que ele. No pull down, o início do movimento é o final do movimento do pullover. Por quê? No pull down é daqui para baixo. E nessa amplitude de movimento, nesse grau de extensão, de 120, 100, 90 graus até a extensão total, nós temos um grande dorsal, sim, com um braço de momento extremamente favorável a produzir a extensão da articulação do ombro. Então, basicamente, nós temos movimentos similares com uma curva de torque diferente e, consequentemente, isso muda como se comporta a grande dorsal e como se comporta o músculo peitoral maior. Então, basicamente, o pullover ele favorece o músculo peitoral maior em detrimento do grande dorsal. Já o exercício pull down, que eu aconselho, inclusive o próprio autor do trabalho, o professor Paulo Marchetti, eu aconselho a execução de 110, 120 graus de flexão até o final da extensão. Nós temos um favorecimento, sim, da ação do músculo grande dorsal e não do peitoral maior. O que, numa sessão de treinamento, supondo que você prescreva para o seu aluno numa mesma sessão, treino de grande dorsal e treino de peitoral, ambos os exercícios podem ser colocados, talvez até em sequência. Se ele começar pelo peitoral, o último exercício talvez seja um pullover, ele vai para o treino de grande dorsal, e grande dorsal, o último exercício, isolado, para o ombro, seria o pull down. Tá? Lembrando que ambos os exercícios são isolados para a articulação do ombro, então é flexão e extensão da articulação do ombro. Lembrando que é importante o uso da cintura escapular. Quando for iniciar o movimento,
fazer uma ligeira depressão da escápula e da metade para o final fazer a retração da escápula junto com a extensão do ombro para a gente ter uma cinemática mais adequada entre húmero, entre escápula dentro do ritmo escapulohumeral e a máxima eficiência para ativação muscular. Gafanhotos, se vocês gostaram dessa aula, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos profissionais que precisam saber disso. Lembra de ativar o sininho para você receber a notificação sempre que uma nova aula for lançada. E lembrando, convido você a conhecer a nossa pós-graduação em Biomecânica e Periodização do Treinamento, a melhor pós-graduação do Brasil nessa área. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, falar com alguém da minha equipe para fazer a tua matrícula e a gente te esperar na próxima turma. Isso é, né? Se você quiser fazer parte da elite.